Ok, senhores? Aqui o professor Riane, na disciplina de Instalações Elétricas Prediais, e hoje eu vou trazer para vocês um assunto aqui rapidinho, um vídeo curto, mas muito importante para a sequência no nosso estudo, até chegar à elaboração dos nossos diagramas, dos nossos projetos elétricos prediais, que trata de simbologia dos elementos elétricos, dos dispositivos elétricos que nós utilizamos nos nossos projetos elétricos prediais, ok? Até em 89 lançaram, uma norma que ficou vigente até 2014, que era uma norma da BNT, NBR 5444. Essa norma ela tinha a função de trazer toda a simbologia utilizada na parte de projetos elétricos prediais, ok? Ela vigorou até 2014, até que foi cancelada. Então, em 2014, essa norma foi cancelada, mas sem substituição. A BNT não substituiu ela por nenhuma outra norma brasileira e recomendou que utilizasse uma norma IEC, que é uma norma da Comissão de Eletrotécnica Europeia, que trata de simbologias de dispositivos elétricos e eletrônicos, inclusive para instalações industriais. O que ocorre é que até hoje, isso foi em 2014, até hoje em 2020, essa simbologia da NBR 5444 ainda permanece. É uma simbologia que todo mundo usa, todo mundo conhece, todo mundo sabe e todo mundo pratica. Então, apesar de hoje nós estarmos sem norma, entre aspas, nós não temos uma norma BNT brasileira que rege a simbologia de dispositivos para projetos elétricos exclusivos prediais, e essa norma ainda continua sendo praticada. É uma norma simples, uma norma de muito boa utilização, é tranquila, fácil de entendimento, que infelizmente foi cancelada, no meu ponto de vista. E a justificativa para o cancelamento, segundo a própria BNT, é que não foi possível formar um comitê interessado em revisar essa norma. Algo um pouco estranho, não sei, eu não consigo entender, mas enfim, o fato é que até hoje ela é praticada, ela é utilizada, e a recomendação que nós fazemos é que vocês podem continuar utilizando todos os símbolos que eram disponíveis nessa norma, desde que referenciados na legenda do projeto de vocês. Então, um projeto elétrico tem lá a planta com todos os esquemas elétricos, tem o quadro de distribuição, tem o cálculo de demanda e tem uma parte que é a legenda dos símbolos gráficos que você utilizou no seu projeto. Então, a recomendação pode usar tranquilamente os símbolos dessa norma, mas coloque na legenda do seu projeto elétrico. Algo muito simples, pessoal. Normalmente nós fazemos a legenda uma vez só para o projeto elétrico predial ou industrial. Nos próximos projetos você só replica aquilo, você desenha, você elabora uma vez a legenda dentro do AutoCAD, do seu software que você utilizou para fazer o seu projeto elétrico, e depois nos próximos projetos você replica e utiliza os mesmos símbolos, obviamente, usando a mesma legenda. Então é algo bem tranquilo de se fazer. Nada impede, porém, que vocês queiram utilizar um outro símbolo diferente do que está na norma, até porque nós não temos norma vigente, a BNT, criar um novo símbolo ou um dispositivo novo eletrônico que saiu que não tem simbologia, vocês podem utilizar o símbolo de vocês, desde que também é referenciado na legenda. Então hoje o que manda? Hoje o que manda é a legenda de cada projeto. Agora ficaria uma loucura cada projeto utilizar uma simbologia totalmente diferente um do outro. Cada um criar o seu próprio símbolo para tomada, para interruptor, ficaria uma loucura. Então todo mundo, na medida do possível, é uma boa prática, tenta utilizar, pelo menos os mais utilizados, os mais corriqueiros, utilizar a mesma simbologia. Tranquilo? Deu para entender isso daí? Qualquer dúvida, só perguntar lá no nosso grupo do Telegram que a gente vai conversando melhor. Joia, pessoal? Então olha só, nós vamos começar aqui com a parte de simbologia com o eletroduto. Primeiro, se é uma linha. Então, quando vocês pegarem um projeto, e aí nós vamos ver o esquema elétrico unifilar e o esquema elétrico multifilar. O multifilar, eu represento todos os condutores que realmente existem ali naquele circuito, eu desenho o circuito tal como ele é, mas fica muito grande, fica complicado eu representar todo o meu projeto no esquema multifilar. Por isso que eu uso o meu esquema de diagrama elétrico unifilar, onde tudo é representado por uma única linha. E uma linha significa um eletroduto. Dentro do eletroduto vão ali toda a minha fiação, os meus cabos, os meus fios, os meus condutores daquele circuito, daqueles circuitos que estão passando por ali. Então é muito comum a gente ter aqui, aqui eu tenho um eletroduto flexível, alguns chamam de conduíte, esse aqui é de 3/4 de polegada, ou 20 milímetros. Então esse aqui é um eletroduto de 3/4, que a simbologia dele é simplesmente uma linha. Interessante que a norma fala, a norma que foi 5444,
que se eu não colocar nenhuma identificação, por padrão, se eu não colocar nada, é um eletroduto de meia polegada ou 15 milímetros. Se for um eletroduto que eu usar diferente de meia, e hoje raramente a gente usa de meia, é de 3/4 para cima, eu devo indicar aqui, ó, esse símbolo de um círculo cortado é diâmetro de 20 milímetros ou 3/4, entende? Então, se eu não colocar nada, subentende-se que é de 15 milímetros, de meia polegada. Se for diferente disso, 3/4, 1 polegada e meia, 2 polegadas, eu tenho que indicar o diâmetro e aqui o valor em milímetros. Posso colocar em polegadas também, que dá para entender. Tá ok? Se vocês usarem um padrão diferente desse, basta comentar na legenda. Né? Tem gente, já vi projetos, que você coloca, quando não coloca nada, é o eletroduto de 3/4, de 20 milímetros. Isso aqui virou um padrão. Ele referenciou isso na legenda, não tem problema nenhum. Que é o mais utilizado hoje numa instalação elétrica residencial, né? Inclusive esse de 3/4 aqui é o mais utilizado. Tem dele cinza, o conduíte, né? Eletroduto flexível, tem dele amarelinho, que é muito comum também, né? Vocês verem nas obras aí, embutido no teto ou na parede, beleza? E tem também os eletrodutos rígidos. Esse daqui é um eletroduto de PVC rígido, de meia polegada. Normalmente para instalações aparentes, instalações onde você não foi previsto a instalação de eletroduto embutido, né, no teto ou na parede, você deixa ele de forma aparente. Normalmente são instalações elétricas que foram feitas depois, né, não foram previstas durante a obra, durante o projeto da obra da edificação. Né? Então esse aqui é um eletroduto rígido, aqui tem aí as curvas, são todas rígidas, tem as luvas de emenda e tudo mais. Tá? Esse daqui é um de 3/4, esse daqui é um de meia, só para ilustrar as várias formas dos eletrodutos. Quando ele está no piso, eu uso pontilhado. Então, se pegar uma planta de um quarto, uma sala, e ver uma linha pontilhada, significa que o meu eletroduto, né, o meu eletroduto flexível, normalmente, ele está embutido no piso. Fica passando pelo piso. Se não tiver pontilhado, ele está pelo teto ou pela parede. Tranquilo? Então, só uma forma de diferenciar quando ele vai pelo piso ou quando ele vai pelo teto ou pela parede. Joia? Bacana? O próximo passo muito importante para a gente entender essa parte de simbologia de projetos elétricos é justamente a parte dos condutores. Como é que eu vou representar a fiação que está passando aqui dentro? Então perceba que eu já utilizei um símbolo aqui, ó, essa linha preta, que é o meu eletroduto no teto ou parede. Então já utilizei o meu eletroduto e passei alguns condutores dentro desse eletroduto. Então já passei alguns cabos aqui dentro. Como é que eu vou indicar numa obra, num projeto, quais cabos, quantos cabos, né, eu tenho que passar aqui dentro desse eletroduto? Eu tenho que indicar de alguma forma. Quais cabos são fase, neutro, retorno, terra? Quais são esses cabos? Então a gente usa também uma simbologia da norma. Qual é essa simbologia? Primeiro, fase. Quando eu pego, né, passo sempre, corto metade para cima, metade para baixo, é um condutor de fase. Ali vai ter 127 volts, uma instalação aqui em Juiz de Fora padrão, né? Uma instalação que é 127, 220, vai ter um condutor de fase. Se eu cortar e puxar aqui para a esquerda, eu vou ter um condutor de neutro. Lembrando, pessoal, que o condutor de neutro, né, por norma, de acordo com a identificação dos condutores por cor da NBR 5410, o neutro é sempre azul claro. Né? Então até que eu desenhei ele azul aqui, e esse tracinho, normalmente, né, a gente desenha ele, quando eu estou de frente para o quadro, é para a minha esquerda. Então ele está sempre para a esquerda. Já é muito comum de ver projetos onde a pessoa desenha o neutro, aqui nesse caso, para a minha direita, ele faz ao contrário. Mas não é impeditivo, até porque essa norma está cancelada, mas se a gente está seguindo, né, razoavelmente a norma, sempre joga para a sua esquerda, olhando para o quadro aqui, joga para a sua esquerda para manter um certo padrão, ok? Então, neutro, olha só metade para cima é o condutor de retorno. O que é condutor de retorno? Nós vamos ver já nos esquemas elétricos, aonde chega a fase no interruptor e do interruptor sai um retorno que vai lá para a lâmpada. Então, eu identifico que é um condutor de retorno para a lâmpada quando ele tem só um pedacinho para cima. E por último, metade para cima e cortar como se fosse um T de terra. Isso é fácil saber. E o terra sempre tem a cor verde ou verde rajado de amarelo, de acordo com a identificação por código de cor da norma NBR 5410. Perfeito? Detalhes, meninos. De acordo com a norma 5444, que foi cancelada, mas ele fala o seguinte, esses condutores, por padrão, é bitola, seção, né?
a seção, a área de seção transversal do condutor de 1,5 milímetro quadrado. Por norma, se eu não colocar nada, é 1,5. Se eu colocar aqui, se eu escrever aqui embaixo 2,5, significa que vai ser um condutor de 2,5, pode ser 4, 6, 10 e por aí vai. Então quando eu não falo nada, é de 1,5. Tem gente também, já vi projeto, que quando você não fala nada é 2,5. Se for diferente de 2,5, você tem que falar qual que é, 1,5, 4, tudo depende da sua legenda, beleza? Mas é comum você colocar aqui qual que é a bitola, a seção do condutor que você está utilizando, e aqui em cima o número do circuito, aqui também o número do circuito, aqui é o circuito 2, o que significa circuito 2? Lá no meu quadro de distribuição vai ter alguns disjuntores, 6, 8, 10, 12 disjuntores ou até mais, e aí cada disjuntor é um circuito. Nós vamos estudar melhor essa parte de quadro de distribuição, vamos chegar lá. Então se o disjuntor número 2, esses condutores de fase neutro pertencerem, tiverem vindo lá do quadro de distribuição do meu disjuntor 2, eu coloco ele a circuito 2. Para eu saber na planta qual circuito que é esses condutores, qual circuito pertencem esses condutores. Aqui 1A, vai ver aqui já, significa que é um retorno que vem do circuito 1, disjuntor 1, lá do quadro de distribuição, ok? Disjuntor 1, circuito 1, disjuntor 2, circuito 2. E esse A significa que ele vai acender meu ponto de iluminação, meu ponto de luz no teto A, que eu vou identificar de A e vou identificar qual interruptor é A também. Então a gente vê que na planta, no interruptor eu coloco um A, aqui quando o condutor de retorno está passando dentro desse eletroduto, eu identifico também por onde ele tem que passar, até chegar no ponto de luz no teto, na parede, onde eu também vou identificar como A e um A. Tranquilo? Então, olha só, meninos, essa é a parte de identificação de condutores, né? Condutor fase, neutro, retorno e terra. Mole, mole, mole. Aqui está cada um de uma cor para tentar, né, aproximar. O condutor de fase pode ser vermelho, preto, amarelo, branco, não tem cor definida por norma. Só quem a norma NBR 5410 define, quando eu estou identificando os meus condutores pela cor, é o neutro, azul claro, e o terra, verde ou verde com amarelo. Repetindo aqui, não me canso de repetir até vocês conseguirem fixar direitinho na cabeça de vocês aí. Tranquilo? Podemos avançar? Vamos lá então, pessoal. A próxima parte importante aqui da simbologia, que a gente vai usar bastante de agora em diante, é a parte dos interruptores de luz. Então, são os pontos de luz que nós vamos ter, os diversos pontos de luz possíveis dentro de uma instalação predial. Começando pelo mais simples, óbvio, que é uma parede, sai uma bolinha que é um interruptor de uma seção, de uma tecla. Então é o mais comum, né? Eu clico, acende a luz da sala, acende a luz do quarto, de uma tecla. O que é esse A aqui? Ó, esse A significa que vai acender esse interruptor, vai comandar o retorno A, que vai lá para o meu ponto de luz A, que eu vou identificar quando eu chegar lá no ponto de luz também. Então é tudo amarrado, a gente vai exercitar bastante, vocês vão ver como é que isso funciona. Então coloca aqui, ó, qual o ponto de luz que esse interruptor de uma seção ou simples ele liga? Ok? Quem tiver dúvida de uma sessão, duas sessões, three-way, four-way, vê a aula da semana passada, semana 1, primeira aula do nosso curso. Lá eu abordo esses assuntos para a gente poder chegar aqui, né, afiadinho, beleza? Fica a dica aí para tudo. Quando eu coloco aqui um círculo pequenininho cortado ao meio, é um interruptor de duas seções, duas teclas. Então agora um interruptor que uma tecla, eu clico no A, acende a primeira luz da sala, clico no B, o segundo, vai acender a segunda luz da sala, uma luz da varanda, né? Tem às vezes uma cozinha que tem 2 pontos de luz, então aqui comanda um ponto, o B comanda outro ponto. E aí eu sei que saem os dois desse ponto. Eles vão navegar pelos meus eletrodutos até chegar aos meus pontos de luz. Tá claro? Tranquilo? Tem também aqui um interruptor de 3 seções. Aí eu divido aqui o meu círculo em 3. Tipo aquele símbolo da paz, não sei bem que símbolo é esse, não. O pessoal do Rastafari que usa muito aí, sei lá, Bob Marley, essa turma aí. Enfim, esse símbolozinho aqui do Bob Marley, aqui da paz, aqui da Jamaica, eu não sei de onde que anda, depois vocês comentam aí lá no grupo, onde é que usa esse trem aqui mesmo. Esse pessoal da Jamaica aí, da paz, sei lá, legalismo, tem esse trem desse? Aqui é A, B, C. 3 teclas, 3 seções. Então agora eu vou ter um interruptor com 3 seções, onde eu ligo a lâmpada, a primeira lâmpada da sala, o lustre da sala em cima da mesa e, sei lá, e a lâmpada da varanda. Né? Eu vou ter uma lâmpada em cima do sofá, uma lâmpada lá que ilumina o meu quadro e a outra lâmpada central.
né? Então eu posso ter um ponto com 3 seções. Divido aqui, A, B, C. O A vai para o meu ponto de luz A, o B para o ponto de luz B, o C para o terceiro ponto. Joia? Tranquilo? E por fim uma bolinha toda colorida de preto aqui, toda preenchida. A também, mas eu vou mandar lá para o meu ponto de luz que é A. Tá tudo A, aqui que eu começo em A. Vai A, B, C, D, E, F, G até chegar em Z. Acabou, eu posso botar A.1, A.2, A.3, A, B, B, A, B, A, C. Fica a seu critério como identificar o seu ponto de luz, tá bom? Paralelo, three-way. Então, quando eu vou utilizar a simbologia, eu quero demonstrar que isso aqui é um three-way, ou seja, tem que ter 2 desses. Para o three-way, tem que ter pelo menos 2 desses. Eu posso ter um no andar de baixo, aí sobe a escada, lá em cima eu tenho o segundo, né? Comandando o mesmo ponto de luz. Eu acendo a luz embaixo, subo a escada, apago a luz em cima, ou vice-versa. Eu entro no meu quarto, acendo a luz, deito na minha cama, ao lado da cama eu apago a luz. Isso é o three-way, né? Uma mesma lâmpada comandada por 2 pontos. E aí nós temos o condutor intermediário ou four-way, paralelo ou three-way, né? Em português paralelo, em inglês three-way, português intermediário, em inglês four-way. O que é isso? É o símbolo metade só colorido. E como é que eu vou usar isso? Quando eu tenho uma mesma lâmpada, o mesmo ponto de luz, sendo acionado por mais de 2 pontos, ou seja, de 3 pontos em diante. Então, se eu vou acionar a mesma lâmpada de 3, 4, 5, quantos vocês quiserem, nós utilizamos os interruptores intermediários. Lembrando que nós vamos ver o esquema elétrico do intermediário, que quando eu vou fazer uma lâmpada com 3 pontos, nas extremidades eu uso o three-way, só no meio que eu uso o four-way. Então, nesse caso, eu vou ter um desenho four-way no meio e 2 desenhos three-way das extremidades, para formar um four-way com 3 pontos. Se eu tiver 4 pontos, as extremidades são three-way, esse desenho aqui de cima do three-way, os 2 do meio são four-way. Pegaram o esquema aí? Se eu tiver 5, os 3 do meio tem esse símbolo, que são four-way, os 2 das pontas são three-way. Nós vamos ver eletricamente como é que funciona melhor. Joia? Bacana? Então, olha só, quanta coisa que nós já falamos, quantos símbolos nós vamos utilizar nos nossos esqueminhas elétricos. Vamos passar para cá agora. Aqui, o ponto de luz no teto. Se eu colocar na parede, pessoal, basta fazer um risquinho para cá, descer e colocar isso aqui, ó. Acrescentar essa parte de parede aqui. Então pode ser no teto, na parede, tanto faz. Olha a diferença de tamanho aqui do diâmetro do círculo. Aqui é um círculo pequenininho, aqui é um círculo maior, como se fosse uma luz no teto. Normalmente eu faço essa divisão, aqui é a potência da lâmpada que eu utilizo. 60 watts, 100 watts, antigamente era tudo 60 VA, 100 VA, watts, VA, mas hoje em dia é tudo lâmpada de LED. 6 watts, 9 watts, 12 watts, muito 15 watts. Mas a norma, mesmo a 5410, ainda não foi atualizada para essa nova iluminação que nós estamos utilizando largamente hoje em todas as instalações, não só prediais, como industriais também. Então é necessário haver uma reforma para representar melhor hoje em dia os pontos de iluminação. Aqui começava com 100 VA, você tinha ponto de 200, 300 VA. Para facilitar um pouco o nosso atendimento, vamos trabalhar com watts, porque vocês estão vendo, começando a ver CA agora, estão muito no início. Então, se eu colocar 100 watts, 200 watts de luz, é muita quantidade de luz quando eu falo em LED. Mas quando eu falo em tecnologia de lâmpadas incandescentes, aquelas antigas, que nem fabricam mais nessa potência de 60 watts, 75 watts, 100 watts, tinha lâmpada antigamente incandescente de 100 watts, aquilo esquentava que era quase um chuveiro. Brincadeira à parte, era quase isso. E hoje em dia nem se fabrica mais. Você pode fabricar lâmpadas aí incandescentes mistas, se eu não me engano, até 40 watts no máximo, 25 no máximo. E sem falar que hoje em dia o que é utilizado largamente são as lâmpadas LEDs, os spots LEDs e os plafons de LED. Enfim, isso aqui é só para entender que aqui é potência, circuito 4, então sai lá do disjuntor 4 no circuito de iluminação que vai alimentar essa lâmpada e o retorno aqui A, poderia ser B, C, D, só para indicar qual o interruptor que vai acionar essa lâmpada aqui. Tranquilo? Bacana? Por enquanto, pessoal, vamos entender a simbologia, depois a gente vai entender a simbologia aplicada no projeto, que é onde eu quero chegar, que é a melhor parte da cereja do bolo. Tranquilo? Acompanhando aí, pessoal, Show Plus com megawatts, tranquilo? Dá uma respirada aqui, porque se a gente fala e não tem aquele momento de interação, que o aluno levanta, faz uma pergunta, a gente dá aquela acalmada, a gente fala igual o pobre na chuva aqui, e aí fica até difícil, Vamos lá.
Falamos a parte de eletroduto, condutor, interruptores, representação de pontos de iluminação no teto ou parede. Agora vamos falar aqui esses três das tomadas. Então como é que é o símbolo de tomada? Triângulozinho aqui, ó. Símbolo de interruptor, uma bolinha. Bolinha cortada ao meio. Bob Marley aqui, todo colorido ou metade colorido. Isso aqui são as formas de interruptores. E de tomada? Triângulo, metade colorido, todo colorido. O que é isso? Tomada baixa, padrão. Lembrar que a tomada que fica ali perto do piso, né? Perto do solo. Que por padrão, olha lá, 30 centímetros do piso. Tem gente que na hora de fazer algo assim, põe 20, põe 10, põe 15. Padrão, pessoal, 30 centímetros aqui, ó, do piso. Tomada média, 1,30 m do piso. Né? Então, quer dizer que a tomada média é aquela tomada de bancada de trabalho, pia da cozinha. Então, aquela tomada média, quando a gente põe um carregador de celular na altura ali de algum buffet que você venha ter. Então, a altura de 1,30 m atende muito bem. E, por fim, a tomada alta, que é toda colorida, que é a tomada para ar-condicionado, por exemplo, que era muito comum, né? Antigamente tinha um ponto de tomada no alto para ligar um ar-condicionado, que é a tomada 2 metros por padrão do piso. Tranquilo? Se utilizarem qualquer coisa diferente disso, vocês têm que sinalizar no projeto e na legenda. Bacana? Ao símbolo aqui, ó, é um retângulozinho cortado, colorido, de quadro de distribuição. Então nós vamos ter que localizar o quadro de distribuição na nossa planta elétrica. E aí eu preciso representar ele direitinho. Dentro do quadro de distribuição eu vou ter os disjuntores. Então o que são os disjuntores, né? Vocês lembram lá de TME, que nós tínhamos os disjuntores pretinhos aqui de caixa mini disjuntor, na verdade, que é o padrão NEMA americano, que está caindo bem em desuso, porque a confiabilidade dele é duvidosa, ele vicia, ele demora a atuar, enfim, né? Então eles estão sendo gradualmente substituídos todos por esse padrão DIN, padrão IEC, esse que a gente fala que é o branquinho aqui, que vai ser largamente utilizado agora. Então esse aqui é o disjuntor, que fica lá no quadro de distribuição, esse é o símbolo que representa o nosso disjuntor. Beleza, pessoal? Só lembrando, né, que essas tomadas aqui, quando tem tomadas ou interruptores, a gente usa essas caixinhas, que também é importante vocês. A gente não representa a caixinha no projeto, a gente representa se essa caixinha vai receber um interruptor, vai receber uma tomada, né? Se ele vai receber um interruptor mais uma tomada. Tem caixinhas que eu posso colocar um interruptor aqui, uma tecla, e uma tomada embaixo, ou vice-versa, né? Então eu vou representar naquele ponto ali, saindo um interruptor e os dois juntos. Eu põe um triângulo aqui para cima e uma bolinha embaixo, para saber que ali vai ter uma tomada e ali vai ter um interruptor. Ali vai ter uma tomada média e vai ter um interruptor do mesmo ponto, dessa mesma caixinha. Então, cada vez que eu vejo um símbolo desses, eu sei que eu vou usar uma caixinha. Essa é a famosa caixinha 4x2 e essa é 4x4. Né? Por quê? Medida de polegada. 4 polegadas por 2 polegadas. Então, 4 por 2 polegadas. E essa daqui, 4 polegadas por 4 polegadas. Tá? Uma polegada em mais ou menos aí 2,54 centímetros. Né? Então, mais ou menos aqui uns 5 por 10, 10 por 10. Tá? Então, 4 por 2, a gente fala 4 por 2, 4 por 4, para comprar essas caixinhas, a gente tem que saber especificar direitinho. Por que é uma caixa 4 por 2, 4 por 4. Se chegar no online, não uma caixinha daquela maior, daquela menor, é brega, né, pessoal? Vai queimar o filme aí de vocês enquanto profissional. Caixinha 4x4, caixinha 4x2, bacaninha, tudo direitinho. Beleza, pessoal? Para finalizar, aqui, ó, eu falei dos condutores, não sei se já viram isso, devem ter visto, mas para frisar, para reforçar o conhecimento dos senhores aí. Condutor de 1,5, né, a norma fala, 5410, que o circuito de iluminação, o circuito de luz de iluminação, tem que ser bitola mínima de 1,5 milímetros quadrados. Seção do condutor, 1,5 milímetros quadrados. Esse mesmo que a norma fala, que se eu não tiver nada, é de 1,5. Se for diferente de 1,5, eu tenho que falar qual bitola que eu estou utilizando. Então fala que esse circuito de iluminação, seção mínima, que eu posso usar maior. Seção mínima é 1,5 milímetros quadrados. Esse condutor de 1,5, fala condutor, cabo de 1,5, fio de 1,5, né, 1,5 milímetros, a seção dele, que é 1,5 milímetros quadrados de área de seção transversal. Ele conduz até 15 amperes. Então é um parâmetro. Claro, depende do modo de instalação, depende de outros fatores, mas na média, para fazer uma conta rápida, né, ele é um condutor que chega até 15 amperes, o máximo que ele conduz.
E o condutor de 2,5, a norma fala quando é circuito de força, circuito de tomada. Então, circuito de força, que é um circuito de tomada que eu vou ligar aqui, a seção mínima tem que ser 2,5 milímetros quadrados de área, seção transversal. É um cabo de 2,5. Um cabo de 2,5, ele conduz até 21 amperes. Lembra aquela história da aula passada que eu comentei com vocês sobre tomada de 10 amperes e de 20 amperes? Se eu usar uma tomadinha aqui, ó, baixa de 10 amperes, eu posso usar um cabo, portanto, de 1,5, ele conduz até 15. Posso? Não, a norma fala que circuitos de força, circuitos de tomada, pessoal, tem que ser bitola mínimo 2,5. Vai estar sobrando? Que seja, vai ficar sobrando. É norma que circuitos de tomada eu tenho que ter um condutor de 2,5 milímetros quadrados. Então, se eu for usar uma tomada de 10 amperes ou de 20 amperes, pouco importa, o cabo é o mesmo de 2,5 milímetros quadrados. Tranquilo? Até que aquele condutor que está indo para aquela tomada, né, ele pode ter várias tomadas ligadas naquele mesmo circuito. Ok? Então, eu não posso colocar um cabo de 10 para aquela tomada exclusiva, eu posso ter outras tomadas. Quando eu somo a carga de várias tomadas, eu fatalmente vou ultrapassar esse valor de 10. E o que também não seria nenhum impeditivo, desde que o disjuntor fosse de 10, fosse, né, o projeto prevesse a proteção direitinho para o cabo de 10 amperes. Mas o fato é que não é assim que a gente faz o projeto. Né? A gente tem uma limitação por norma que sempre que eu utilizar circuitos para iluminação, eu vou usar a bitola mínima de 1,5. Por questões de segurança, por questões de critério de projeto, 1,5, que são condutores até 15. E sempre que eu usar for alimentar circuitos de força, circuitos de tomada, a seção mínima é de 2,5 milímetros quadrados, né, que vai até 21 amperes. Então as tomadas de 10 e de 20 amperes, fala que a tomada sempre tem que ter um condutor de bitola mínima 2,5 milímetros quadrados. Ao final do nosso curso, nós vamos aprender a dimensionar circuitos para as mais diversas cargas grandes, né, para poder definir qual que deve ser a bitola ideal para cada caso, respeitando as bitolas mínimas. Chuveiro eu vou usar cabo 2,5? Chuveiro de 30 amperes, 40 amperes, até 50 amperes? Claro que não, isso aqui é bitola mínima para circuitos de força e tomada. Para chuveiro a gente tem que fazer esse cálculo que eu comentei, esse dimensionamento do condutor para aquela carga de uso específico, que é um chuveiro neste caso. Pessoal, acabou que deu para falar bastante coisa, né, sobre simbologia, porque é importante a gente conhecer isso daqui. Recomendo, fica como dever de casa para vocês, né, fica como lição, que vocês, pelo menos acessem a norma em PDF, vocês verem tudo que tem lá, passar o olho rapidinho, depois que fizerem isso, pelo menos esses símbolos, escrevam à mão. A chance que tem de aprender. Você vai pegar um diagraminha elétrico unifilar para fazer, vai se embananar todo, vai esquecer, vai errar. Né? É rapidinho. Isso aqui não é perder tempo, é ganhar no futuro, no projeto. Desenhe aqui, ó, isso aqui é fase, neutro. Repliquem esses símbolos, escrevam o que significa na frente. Vocês vão fixar de uma forma muito tranquila e muito rápida. Ok? Tranquilo, senhores? Então, muito obrigado pela atenção. Fica aqui, né, esse conteúdo dessa aula rápida. Vamos seguir ainda nessa semana, já projetando nossos primeiros circuitinhos, diagramas elétricos multifilares e unifilares. Tranquilo? Muito obrigado pela atenção e até a próxima, pessoal. Valeu!